Olá, pessoal. Hoje é um dia especial, pelo menos para nós, porque estamos estreando o programa Reflexão sobre a Vida pela Nova TV Com, Canal 7, e TV Votorantim, Canal 6 pela NET, e Canal 10 da Supermídia também. O meu nome é Jorge Melquiades e, em nome de todos os nupepianos, gostaria de fazer um agradecimento pelo convite gentil e honroso de fazer esse programa. Esse agradecimento é para o senhor Wilson Vieira, que é o presidente da Associação dos Mantenedores da TV Comunitária, senhor Wellington Kermes, gerente operacional, senhor Fábio Abrão, diretor de conteúdos, e também um agradecimento especial a essa equipe tão atenciosa aqui do estúdio, uma gente muito gentil, muito bacana, muito obrigado por todo atendimento. Eu vou contar com a imensa, com a infinita bondade de você, telespectador, e de todos, para tolerarem e desculparem, perdoarem os meus defeitos e também a minha inexperiência em televisão. Provavelmente eu cometerei muitos erros que espero que vocês relevem para que a gente possa fazer uma reflexão tranquila a respeito do tema de hoje. E o tema de hoje, o que será para a nossa reflexão, eu estarei apresentando juntamente com uma explicação sucinta, com pequenas palavras a respeito do que é o NUPEP. O NUPEP é Núcleo de Pesquisas Psíquicas, ou seja, é um pessoal que conjuga seus esforços para poder desenvolver algumas potencialidades, para poder superar suas próprias limitações. Para tanto, pratica capoeira, capoeira mística, por exemplo, agora sob a condução do Rodrigo Quadros, o professor, pratica teatro, pratica debate, pratica o desenvolvimento intelectual e, acima de tudo, o objetivo desta nossa reflexão. O que nós pretendemos aqui é raciocinar. Raciocinar é encadear ideias de uma maneira lógica, ligando causas com efeitos, para ter um resultado confiável. Então veja bem, no NUPEP nós procuramos compreender a coisa mais importante do mundo. Qual é a coisa mais importante do mundo? Alguém diria o sucesso, a felicidade, dinheiro, riqueza, alegria, saúde. E eu diria o seguinte, que, de um modo geral, nós fomos levados a ignorar a verdadeira coisa mais importante do mundo para nós. Olá, queridos amigos, estamos aqui na Praça Central de Sorocaba e entrevistaremos algumas pessoas para saber delas sobre a seguinte questão: qual é a coisa mais importante do mundo?
Eu sou o Evandro Fernandes e este que nos filma é o nosso amigo Lúcio Secchi, nosso querido alemão. Qual é a coisa mais importante do mundo? Coisa mais importante do mundo? É a saúde, né? Acho que. Para o senhor, qual é a coisa mais importante do mundo? Como ele falou, a saúde, uma coisa. Ou, A coisa mais importante do senhor. acho que a paz interior. Para o senhor, qual é a coisa mais importante do mundo? Para mim é a minha situação com Deus. Para você, qual é a coisa mais importante do mundo? A coisa mais importante do mundo, acho que é o amor. Qual é a coisa mais importante do mundo para você? Minha família, meus filhos. Para o senhor, qual é a coisa mais importante do mundo? Deus. Para o senhor, qual é a coisa mais importante do mundo? A vida. Para o senhor, qual é a coisa mais importante do mundo? Família. Na minha opinião, é a amizade com Deus, com certeza a coisa mais importante. Para você, qual é a coisa mais importante do mundo? Porra, primeira, pra mim, o mais importante no mundo, primeiro, é o amor e a paz, né? E aí a gente também se preocupa com quem nos governa, também é uma coisa muito importante, né? A cultura é uma coisa que revoluciona o ser humano também. E nós cumprimos nosso papel aqui, jogando capoeira e difundindo nossa arte para o mundo todo aí, né? Obrigado. Para entender o que eu estou colocando, vamos imaginar o seguinte exemplo. Grande filósofo inglês, mestre em Oxford, ia sair com o seu avião particular, mestre de filosofia, inteligentíssimo, conceituado, de família nobre da Inglaterra, ia sair com o seu bimotor quando é sequestrado pelas Farc. Membros das Farc sequestram-no junto com o avião. O avião para transportar drogas, evidentemente. E ao se dirigirem para as florestas da Bolívia, o avião cai em plena selva amazônica. Bum! Bum! É só uma explosão. Não é que ficou alguns galões ali de gasolina do lado, e por isso que eu repeti a explosão. Desse desastre só sobrevive este nosso amigo filósofo. Ele bateu a cabeça, está machucado, ele sai atordoado. Sai atordoado e começa a andar pela floresta. Bate numa árvore aqui, bate numa outra árvore e anda, e anda, e anda. Durante 3 dias, ficando muito longe do local onde caiu o avião. E ao encontrar alguns índios, evidentemente alguns índios civilizados, ele se dirige aos índios, cambaleante, sangrando um pouco, e diz: Who am I? Who am I? Quem sou eu? Evidentemente que os indígenas não aprenderam inglês, simplesmente acham que aquele indivíduo está sofrendo das suas condições mentais e resolvem ajudá-lo. Pegam-no e o levam até o serviço de assistência aos índios, que encaminham o acidentado para um hospital em Manaus, um hospital público. Então, ele recebendo aquela assistência que nós conhecemos, numa maca no corredor do hospital, de vez em quando passando um enfermeiro perguntando para ele: e aí, está bem? Ele diz: Who am I? Who am I?
recebe um atendimento, é verificado que ele não corre perigo, ele apenas está desmemorizado. Ele perdeu toda a memória de médio e de longo prazo. Não lembra quem é, não lembra de sua condição inteligentíssima, ele não sabe de onde ele vem e também não sabe para onde ele vai, não sabe quem é, está completamente desmemorizado. Os enfermeiros começam a observar que ele tinha uma capacidade inteligente muito grande, uma plasticidade formidável para aprender o idioma português. Logo, ele está se comunicando com os enfermeiros em português e ele pode perguntar: quem sou eu? Quem sou? Para os enfermeiros, e os enfermeiros dizem: olha, infelizmente nós não sabemos quem o senhor é. Um enfermeiro em particular resolve levar esse nosso acidentado para a sua comunidade. Trata-se de um enfermeiro religioso. Um enfermeiro que tem lá uma comunidade que não importa qual a nomenclatura, qual a religião. Ele leva para a sua irmandade. E lá ele é assistido, ele é acompanhado, ele faz amigos, começa a se sentir em casa. E lá então ele aprende. E como que aprende? Aprende pela necessidade da convivência com o pessoal. Amigo é uma coisa extraordinária. Num grupo de amigos a gente quer ser bem recebido, a gente quer agradar. Então a tendência é aprender. E ele aprende. Ele aprende o quê? Ele aprende que ele é filho de Deus, que ele é uma alma. E que ele deve, quando morrer, ele deve ir para o céu. Indo para o céu, ele vai viver num paraíso. É o que ele aprende. E diz agora, não diz mais, quem sou eu? Ele diz, I am uma alma. Porque misturou, ele não lembra de mais nada do idioma dele. Em todo grupo, em todo coletivo, existem relações de dominação e submissão, começando até mesmo dos animais mais insignificantes. As formigas, as abelhas, os cupins. Tem até uma hierarquia dentro da sua, vamos chamar, de sociedade. Nessa sociedade, uns se colocam como superiores aos outros. Essa relação de dominação-submissão, ela aparece também em todos os grupos sociais, bandos de animais, até os mamíferos. Nos homens ocorre a mesma coisa. Num primeiro momento, essa relação de dominação-submissão envolve a eleição daquilo que a gente ouve como macho alfa, fêmea alfa, ou seja, aqueles que estão numa posição superior dentro do grupo, dentro do bando, dentro da sociedade. Enquanto essa relação de dominação-submissão, ela é inconsciente, ela é na prática, ela existe porque existe na prática do animal e do próprio homem que sai da animalidade nos tempos primitivos, não há problema nenhum. O que acontece é que alguns dominantes começam a perceber que o bom mesmo é continuar na dominância e começa a bolar ideias para dominar melhor. Aí então nós vamos ter o surgimento daquilo que nós chamamos de ideologia. Ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias que, disseminada no meio da população, na sua cultura,
é reproduzida por todos os indivíduos. Os indivíduos introjetam, aceitam essas ideias que passam a fazer parte do caráter do indivíduo. O Freud chamou isso de superego. É a voz da autoridade, é a voz da sociedade, é a voz do grupo, determinando como o indivíduo deve agir. Você diz que teme muito a lavagem cerebral, se esquecendo que lavagem é alimento especial. Daquele que só aceita ideias por outros feitas, sonhos por outros criados. Ai, ai, ai. Você diz que teme muito a tal da manipulação, mas cultiva pensamentos de pura reprodução. Sofre quando outros querem risos que não são seus, segue por trilhas estreitas, achando que é o que Deus lhe deu. Diz que sonha alçar voos, atingir seu ideal, mas não se afasta da terra, nem no seu sono final. Diz que quer a liberdade entre rédeas e correntes, e conserva o velho ditado: se o cavalo é dado, não se olha os dentes. Você diz que teme muito a lavagem cerebral, se esquecendo que lavagem é alimento especial. Daquele que só aceita ideias por outros feitas, sonhos por outros criados. Ai, ai, ai. Você diz que teme muito a tal da manipulação, mas cultiva pensamentos de pura reprodução. Sofre quando outros querem risos que não são seus, segue por trilhas estreitas, ai, 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 achando que é o que Deus lhe deu. Diz que sonha alçar voos, atingir seu ideal, mas não se afasta da terra, nem no seu sono final. Diz que quer a liberdade entre rédeas e correntes, e conserva o velho ditado: se o cavalo é dado, não se olha os dentes. Então nós vimos aí que o acidentado foi levado a crer que é uma alma, que ele veio de Deus e que irá para um paraíso quando morrer. Com a sua inteligência brilhante, no grupo ele passa a ser um grande teólogo, um filósofo da religião. Ora, é a mesma coisa que aconteceu na Idade Média. Na Idade Média, nós tínhamos as autoridades eclesiásticas que se utilizavam da ideologia do cristianismo para poder desenvolver a sua política. Não há que se menosprezar de maneira nenhuma o conhecimento da teologia. Grandes homens, grandes pensadores estão por trás de teorias, de pensamentos metafísicos
que dão conta da ética do cristianismo, da ética religiosa. E como eu disse, esse nosso amigo acabou se destacando pela sua inteligência brilhante, ele acabou se destacando enquanto um filósofo da teologia. Tal a força desse ambiente. E eu dizia que é o mesmo que na Idade Média, quando as ideias de Platão, de Aristóteles, levadas por Santo Agostinho, por Tomás de Aquino, formavam a base da teologia. Pensadores respeitabilíssimos. Claro que tem gente que diz, esses caras são superados. Eu pergunto, mas superado por quê? Por você? Você leu todas as obras de Platão, estudou, leu todas as obras de Aristóteles, leu as obras de Santo Agostinho, leu de Tomás de Aquino e muito esperta e inteligentemente descobriu as falhas do seu raciocínio e fundamentou, argumentou onde eles estão errados e talvez até, por condolência, talvez tenha encontrado alguns acertos, para se mostrar nobre, talvez. Foi isso que aconteceu. Se foi isso que aconteceu, eu acredito que você superou. Agora, se não foi isso que aconteceu, eu diria que você entra na segunda moda. Vamos imaginar como que é essa segunda moda. A primeira nós vimos que é o conhecimento religioso. A segunda moda é assim. Quando a burguesia começa a ganhar o poder político, uma burguesia a princípio mercantilista, muito poderosa, que começa a querer o poder político do monarca, dos nobres, e já tinham condição, porque tinham dinheiro para financiar exércitos, até para financiar os nobres. E eles começam a querer o poder político para eles. Lembra daquela hierarquia? Aquela tal? Então, quando a burguesia começa a querer o poder, ela se coloca enquanto uma classe revolucionária. Ela vai se opor ao poder eclesiástico, à ideologia em vigor. E vai incentivar o Renascimento, que é a revolução cultural que se dá na Itália. Logo em seguida começa a incentivar filósofos materialistas, a Reforma, o protestantismo, começa a provocar um rebuliço nas ideias existentes, na ideologia que mantinha o poder. A nova ideia começa a se instalar. E Isaac Newton lança as suas 3 leis da mecânica, as leis do movimento. E parecia que, com essas 3 leis, o homem poderia resolver tudo. E então, o ateísmo materialista começa a se impor por meio de filósofos, por meio dos cientistas, das ciências que começavam a se desprender da filosofia. Vejam vocês o seguinte: psicologia, que etimologicamente significa estudo da alma, deixa de ser estudo da alma. Por quê? Porque o homem passa a ser apenas um corpo em movimento. Esse corpo em movimento, se disser, mas esse corpo em movimento pensa, esse corpo em movimento sente, dir-se-ia então a psique,
nada mais é do que um epifenômeno. Epifenômeno do cérebro. Gostaram? Esse epifenômeno fica bonito. Mas eu vou traduzir. Vocês vão ver que epifenômeno nada mais é do que uma excreção cerebral. Parece estranho dizer isso, mas vejam bem, eu explico. O sistema digestivo, todos nós sabemos que produz isso, fezes. Para ser mais educado, a gente diz excrementos, secreção, excrementícia. Veja como fica melhor quando a gente acrescenta assim, né? O sistema urinário produz uma excreção que é também a urina. Muito bem. Quando se diz que o cérebro produz uma coisa, nós temos que imaginar que é o mesmo. Uma excreção, um excremento. Então, o nosso amigo, vejam o que acontece com ele. Vamos voltar, ele não foi socorrido ainda. Agora, quem vai se apiedar dele e vai querer ajudá-lo é um enfermeiro que faz parte de uma militância, uma organização de militância política revolucionária. Lembram? Como a burguesia. E este nosso amigo de militância revolucionária se apieda então do acidentado e leva-o para a sua turma. E lá vai se repetir mais ou menos o que a gente colocou anteriormente. Lá ele vai arrumar amigos que vão fazer um discurso em comum. E lá então ele vai dizer o seguinte, não mais ele dirá, eu sou uma alma. Imagina que ele vai falar isso, ele repudia isso. Agora, ele com a sua inteligência brilhante, porque essa é uma potencialidade que ele tem, ele começa a dizer, eu sou um excremento. É evidente que ele está se referindo àquilo que ele sente e ele pensa que é aquilo que ele tem enquanto o psiquismo. Eu sou um corpo, porém, esta mente, esta psique que me representa subjetivamente, que eu identifico como eu, é uma excreção do cérebro. Então eu sou né? Eu sou o resultado de um epifenômeno. Ficou bonito. Creio que vocês devem ter gostado mais dessa palavra, porque alivia um pouco a nossa alma. No meio desse grupo, que tem uma ideologia materialista, ateia, ele vai repetir muito Nietzsche, que o Nietzsche decretou, não, o Nietzsche anunciou a morte de Deus na Idade Moderna. Disse, olha, Deus já não manda mais em nada, ninguém mais obedece a Deus. Por quê? Porque depois do materialismo incentivado, o ateísmo incentivado pela burguesia, ficou todo mundo ideologicamente materialista e ateu. Então esta é a moda, e esse nosso amigo inteligentíssimo, ele se transforma num grande teórico revolucionário, porque a inteligência dele é brilhante. Então, essa nova moda
É uma nova moda que é muito levada pelas autoridades da atualidade. E quais são as autoridades da atualidade? São os cientistas. São os cientistas que afirmam reiteradamente que nós somos um corpo sem alma. Ora, o que acontece no NUPEP? No NUPEP acontece o seguinte: grandes inteligências dizem para nós: você é uma alma, você é um filho de Deus, você, quando morrer, você vai para o céu, vai para um paraíso, vai para algum lugar bonito. Pessoas inteligentíssimas, respeitemos. De outro lado, outras autoridades, também inteligentíssimas, dizem: olha, você é um corpo. Quando você morrer, acaba tudo. Não tem nada. Você é um epifenômeno, para não dizer outra coisa, para você não ficar bravo. Ora, meus amigos, diante de uma autoridade falando nós e outra autoridade falando outra coisa para nós, a gente lembra de um detalhe muito importante. O mapa não é o território. O mapa é uma representação do território. O que eu quero dizer com isso é que aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos, não é a realidade. Aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos a respeito do ambiente exterior e a respeito de nós mesmos, não passa de uma representação mental. Todo esforço filosófico, todo esforço científico dos grandes homens é encontrar um conhecimento que se aproxime o máximo possível da realidade. Para isso, busca-se a verdade. Para isso, a ciência busca reproduzir fenômenos para encontrar a verdade dessa realidade. Entendido? Então, lembremos, serei eu uma alma? Serei eu um espírito? Ou serei eu um mero corpo sem alma? No NUPEP, nós resolvemos dizer o seguinte: epa! Quero dizer isso assim com bastante força. E aqui, né? Epa! Espera aí, eu não sou Maria vai com as outras. Eu não sou uma pessoa que vai acreditar nesse ou acreditar naquele, porque daí eu viro crente. Eu não quero ser somente um crente. Eu quero usar uma potencialidade que, ao que se sabe, é universal e é de todos os homens e deve ser minha também. Eu quero usar a potencialidade que o cientista usa e que o filósofo usa, que é a razão. E por meio desta racionalidade, eu vou então descobrir o que sou. Vou então conhecer a coisa mais importante do mundo para mim, que tenho certeza é a coisa mais importante do mundo para você.
eu. Não existe nada no mundo que seja mais importante do que eu. E você, meu amigo, minha amiga, pense comigo. Se eu não existisse, não existiria mundo, não existiria amor, não existiria sucesso nem fracasso, não existiria infelicidade ou felicidade. Porque se eu não existisse, eu não sentiria nada. A realidade não faria sentido nenhum, eu não existiria. Eu não posso sentir, eu não posso pensar. E agora, veja você a demonstração do que eu vou colocar para você. E já coloquei. A coisa mais importante do mundo é eu. Você pensa aí, você. E eu digo o seguinte, você, meu amigo, para começar, para a gente começar a raciocinar, você é um ser que sente. Quer que eu prove? Provo. Experimentalmente, cientificamente. Está me ouvindo? Está me vendo? Então, você está me sentindo, ouvindo e vendo. Entendeu minha pergunta? Entendeu? Então você é um ser inteligente. Consegue entender a lógica das questões que eu coloquei. Que maravilha, não? Somos talvez tão inteligentes quanto aquele nosso acidentado. Quem é que sabe? Quem é que sabe? Vamos explorar a nossa inteligência. Então, lembrando, eu acabei de provar, de demonstrar que você é um ser que sente e pensa. Esse é o nosso primeiro princípio para o encadeamento que nós vamos levar nos próximos programas. Todos os filósofos, todos os pensadores do mundo, todos os cientistas só fazem provar, demonstrar isto que eu acabei de falar. Eles provam isso o tempo todo. Ninguém pode negar isto que eu acabei de falar. Quem crê, quem acredita meramente nisto ou naquilo, não interessa se ouviu de professor, se ouviu de cientista, seja lá do que for, tendo como base o princípio que eu já coloquei, o saber, o conhecimento não é a realidade. Pode ser o conhecimento melhor do mundo, não é a realidade. Hoje, a física quântica está colocando em dúvida tudo aquilo que foi visto em termos de física até hoje. Tendo isto como princípio, nós vamos entender o seguinte: crer, acreditar. A gente acredita hoje e descrê amanhã quando for conveniente. Ou descrê hoje e acredita amanhã quando é conveniente. Agora, o saber, o conhecimento não pode ser negado, porque ele cobra o seu tributo, ele cobra a consciência. É por isso que nós estamos buscando, no nosso programa, reflexão sobre a vida, nós estamos buscando conhecimento que não se despreza, como alguns de nós desprezou até agora a coisa mais importante do mundo, que agora nós sabemos qual é. Qual é? Eu! Eu! É ou não é eu? É eu, claro que é eu. Então, neste nosso primeiro programa, eu quero agradecer por você ter tido paciência e ter ficado até agora comigo e colocar que a minha pretensão é muito simples,
de entender. Eu gostaria de deixar uma dúvida, apenas isso, uma pequena dúvida dos conhecimentos ideológicos, culturais que temos. Se nós tivermos essa dúvida, de uma dúvida nós poderemos construir um saber que, sem dúvida nenhuma, muito irá nos oferecer. Muito obrigado e até o próximo programa.